Olá, querido professor, olá, querido aluno da nossa querida e gloriosa Escola Bíblica Dominical. O nosso desejo é que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem, aonde quer que você esteja nesse momento. Eu sou o pastor Kleber de Amorim, falo com vocês diretamente dos estúdios da DCTV, a nossa querida TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, aqui no sul do mundo. É um prazer tanto para mim, como para todos nós da equipe da DCTV, estarmos junto com você em todos os domingos de manhã, ensinando a palavra de Deus aos nossos alunos, nas nossas classes, nas igrejas locais onde o Senhor tem nos plantado para aparamentar o povo de Deus, com a revelação bíblica e também formar obreiros para o futuro glorioso que já está chegando ali na frente na vida destes que passaram por nossas vidas e se tornarão obreiros ali na frente. Como eu sempre digo, a maioria dos grandes homens de Deus que eu conheci na minha vida vão testificar que a maior parte da sua teologia, os fundamentos sólidos que estão arraigados dentro de si, foram postos nas nossas classes de escola dominical, a maior escola teológica do mundo. E nós estamos estudando com o pastor Elienay Cabral, nesse segundo trimestre do ano de 2023, um tema extraordinário: relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Está aqui a nossa lição, muito linda, muito encadernada e com um conteúdo extraordinário. E nós já estamos na quarta lição desse segundo trimestre, a lição para o dia 23 de abril deste ano corrente de 2023. O tema está aqui na nossa tela: ídolos na família. E nós temos a leitura bíblica em classe no livro do Gênesis, capítulo 31, dos versos 17 até o de número 19, depois do verso 33 ao 35. E depois, juntando a esse texto de Gênesis, Juízes, capítulo 17, o versículo 1, depois o 3, o 4 e o 5. São as leituras, ou os textos, melhor dizendo, que somados formam a leitura bíblica em classe da nossa lição de número 4. E aí nós temos o texto de ouro para essa lição do próximo domingo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. 1 João capítulo 5, verso 21. E os ídolos, eles requerem adoração. Eles querem o nosso tempo, eles querem quase toda a nossa atenção. E mais, eles querem lealdade, eles querem honra, eles querem veneração, eles querem adoração. Ou seja, os ídolos do mundo subtraem a nossa atenção, a nossa energia, o nosso empenho, a nossa esperança, a nossa confiança. Eles são extremamente gulosos, deixa eu usar esse termo, gulosos por nossas competências, por nossos dons, por nossos talentos. E como nós sabemos que acima dos ídolos do mundo está o verdadeiro Deus das nossas vidas, o Criador do céu e da terra, o Todo-Poderoso, o Eterno Deus, o Altíssimo Guarda de Israel, nós podemos dizer que os ídolos do mundo são ladrões da glória que é devida só a Deus. Por isso que João vai dizer que nós devemos nos guardar dos ídolos do mundo. Verdade prática: a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Ou seja, rouba inclusive a presença de Deus em nossas vidas. Quer roubar a glória, quer roubar a honra, a nossa lealdade, nossa veneração, a nossa adoração e, por fim, quer substituir o próprio Deus de nossas vidas. Temos a introdução da nossa lição. E nós vamos diretamente para o primeiro tópico da lição de número 4 do segundo trimestre do ano de 2023. Os ídolos encontrados na tenda de Raquel. E aí, então, a síntese do tópico primeiro dessa nossa lição de hoje: diante do engano de Labão contra Jacó,
subtraindo bens da herança das próprias filhas, Raquel furta os ídolos do pai e mentiu para acobertar sua tentativa de fazer justiça com suas próprias mãos. Quando Cristo diz que um abismo ele leva-nos a outro abismo, aqui está um exemplo prático dessa afirmação de Jesus. Um erro gerando outros erros numa consequência de atos e eventos, acontecimentos que terminarão, que culminarão em tragédia se algo não for feito no meio do caminho. E a origem de todas estas demandas está onde? Na idolatria, que altera a nossa convicção acerca de Deus, porque na verdade os ídolos do mundo são deuses feitos à nossa imagem e à nossa semelhança. É o Deus do casamento, é o Deus da lavoura, é o Deus do tempo, é o Deus da sorte. Nós olhamos as situações e nós criamos deuses para as nossas demandas geradas do nosso coração. E aí nós pegamos Deus e fazemos Deus a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, a idolatria é uma alteração do próprio caráter do verdadeiro adorador. E a alteração do caráter vai, então, deformar a moral, a ética, a espiritualidade, gerando conflitos em pessoas sem nenhuma base que nos leve ao final da nossa própria existência, que é adorar o verdadeiro Deus. Então, tudo isso que nos atrapalha e está entre nós e o nosso Deus vai, de certa forma, ou sempre, melhor dizendo, sempre, há conflitos conosco mesmo, com o próprio Deus e com as pessoas à nossa volta. Então, essa degeneração do caráter, da personalidade, vai criar todos esses problemas éticos, morais e espirituais que nós vamos ver aqui na relação de Jacó, das suas esposas e de seu sogro Labão. E aí nós chegamos no primeiro subtópico, do tópico primeiro aí da nossa lição, a fuga de Jacó. Depois de muitos anos de trabalho para o seu sogro Labão, tendo prosperado muito, Jacó resolve voltar à terra de seus pais, como está dito lá em Gênesis 31, versos 3 ao 4. Esse aqui é o texto da nossa lição. Jacó resolveu fugir das terras de seu sogro, então, e quando foi descoberta a sua fuga, Labão e seus filhos resolvem ir atrás dele para fazê-lo voltar. Então, nós conhecemos essa história, por conta do tempo, nós não vamos descrevê-la em detalhes para vocês que são professores. Labão descobre o furto dos seus ídolos domésticos. É aqui que o problema ele começa a aumentar, porque Labão não foi fiel a Jacó, Raquel se sente subtraída dos seus direitos, porque o seu marido ele foi alijado do seu direito pela ação corrupta do seu sogro. Ela já está apegada ao seu marido e naquela cultura patriarcal as mulheres elas não têm essa autoridade para resolver problemas entre a própria prole ou proletariado do patriarca. E aí então a pessoa pela qual ela, Raquel, pode de certa forma se sentir segura no recebimento de herança é o seu marido. Porque geralmente o trato do patriarca é com os seus filhos homens, e dentre os homens com o primogênito dos homens. O primogênito nunca será uma mulher. A mulher está nessa cultura relegada ao segundo plano. Raquel, ela tem as suas ambições, e as suas ambições necessariamente passam pela honra, né, ou a priorização de Jacó como seu marido. Então, em Jacó, Raquel na família se sente em pé de igualdade com os seus irmãos diante de seu pai. É por isso que ela toma essa iniciativa, já que meu pai, ele subtraiu o direito do meu esposo, eu, que sou uma carne com o meu esposo, tenho o direito de agora subtrair o meu pai e fazê-lo sentir o que eu estou sentindo através do meu esposo Isaac. Então,
Labão era idólatra, possuía pequenos deuses no interior da sua casa. E eram, na verdade, os terafins, no hebraico, fabricados de madeira, pedra, barro, e eram imagens de deuses venerados, adorados, como pequenos amuletos, ou às vezes até no tamanho de uma pessoa, como a gente já vai ver no subsídio que eu trouxe aí para vocês. E geralmente esses terafins, eles falavam, ou eles traziam a ideia de que a presença deles em uma casa daria honra, autoridade e proteção ao adorador destes pequenos deuses. Quem os possuísse tinha o direito da herança, e era uma espécie de um documento, então. Como Labão era vivo, estava na plenitude da sua saúde, da sua cognição, ele estava na plenitude da sua vida, esse direito da herança, do patriarcado, do domínio daquela família estava nas mãos dele, e depois seria passado para outros. Então, além de deuses, era uma espécie de um documento que certificava Labão como líder daquela sociedade patriarcal, ou daquela tribo, daquele clã, daquela família. Quando Raquel percebeu que seu pai não lhe daria herança alguma, ela furta então esse direito do pai e essa proteção divina. A Raquel os esconde na albarda do seu camelo, sobre aquela estrutura que a suporta sobre o lombo do camelo, se senta sobre ela, como diz ali Gênesis 31 e 34, e ela então no verso 35 vai justificar para o seu pai que ela não podia levantar dali, porque ela estava nos seus dias, nas suas regras, menstruada, e aí então ela estava naquela cultura nos dias da contaminação, e o seu pai então evitava de tocar os homens, porque respeitavam os dias da mulher. Então, por educação, ela não pôde levantar, seu pai não pôde tocar nos camelos e naquela albarda, e não pôde sentir os deuses ali. Então, Raquel foi muito ardilosa. Nós temos que, nessa aula, comentar com os nossos alunos que precisamos conter estes ímpetos, esses sentimentos subjetivos incontidos dentro de nós. É bom que nós estejamos cheios do Espírito Santo, para que, vazios dessa presença, ou não nos embriaguemos, ou não demos vazão às obras da carne, com esses sentimentos, como teve Raquel aqui. Por isso que o pentecostal, ele se diferencia das outras concepções de cristianismo evangélico, protestante, reformado, etc., porque nós temos a clara consciência de que, sem uma vida cheia da plenitude do Espírito Santo, uma vida completa de Deus, nós cairemos sempre nestas atitudes naturais e morais, como a de Raquel nesse caso. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem de alguns terafins e trouxe aqui um subsídio para vocês da enciclopédia do Champlin. Há várias opiniões quanto ao significado da palavra terafins, que pode ser até de nutridores ou coisas vis. Então depende, conforme o contexto, ela pode... esses amuletos são ruins, são vis, são artifícios de idolatria, ou são nutridores, ou seja, são aqueles garantidores de algum benefício. Então, o termo ele vai de um extremo ao outro com muita facilidade. O certo é que terafins, eles eram ídolos domésticos que iam desde aquelas pequenas dimensões, como a gente está vendo aqui no caso de Raquel, seu pai Labão, até aqueles do tamanho quase natural, como se vê lá em 1 Samuel 19, 13 a 16, quando se viu numa cama lá um terafim daquele fazendo o papel de Davi, quando Davi fugiu e ele ficou ali na cama como um disfarce. A posse de um terafim indicava quem era o líder da família, no caso aqui Labão, perdeu o terafim, ele perdeu a sua autoridade. Quando Raquel furta os terafins de seu pai, isso foi uma tentativa que ela fez de conseguir tal liderança para o seu marido, aquilo que a gente já comentou. Seu marido Jacó, embora tal direito pertencesse por direito aos irmãos dela. Se não estivesse com o pai, iria para os seus irmãos, jamais para Jacó. A irritação de Labão, pois, fica esclarecida por meio deste detalhe. Ao que parece, durante grande parte de sua história, os israelitas não pensavam que a possessão de tais ídolos era incoerente com a adoração a Yahvé.
E nós já vamos ver ali conceitos de politeísmo e enoteísmo para esclarecer isso, conforme você vai ver em Juízes 17 e 18, como a gente vai ver aqui na nossa lição, mas especialmente no trecho de 1 Samuel 19, 13 a 16, onde se aprende que havia terafins até mesmo na casa de Davi. Foi a partir da época de Samuel e daí até os dias de Zacarias que os terafins começaram a ser desaprovados. Às vezes a gente tem aquela falsa impressão, lendo a palavra de Deus, que as coisas são muito estanques, assim, elas começam e terminam, e outra começa e termina, e há uma sucessão de momentos históricos muito bem definidos, e não é. A coisa é fluida, quase que num degradê. Israel sai do Egito, entra na Terra Prometida, passa por esse período dos juízes, que alguns dizem de 500 anos, outros de 400 anos, e a gente vai percebendo a convivência desse povo inserido por Deus na Terra Prometida com a cultura idólatra local, e essa cultura idólatra permeando e às vezes adentrando as casas e as famílias de Israel. Como então a gente percebe no tempo dos juízes e no princípio da monarquia em Israel, como no caso de Saul, aqui onde Davi ainda não é rei, a gente percebe resquícios ainda do Egito, ainda dos tempos mais remotos da sociedade de Abraão. A gente percebe ainda nos tempos do rei Saul, que é o primeiro monarca de Israel, a presença desses ídolos, dessa cultura e dessa permissividade. Esta é a palavra. Eles têm a Deus, ou a Yahvé, como Senhor de Israel, como o Deus de Israel, mas eles estão acostumados, eles estão amortecidos no seu entendimento ou anestesiados com a presença dos outros ídolos à sua volta. E muitos começam a nutrir simpatias por esses deuses. E aí, então, essa cultura começa a se tornar sincrética, misturada. Ela é fluida, ela entra no santo, vai ao profano, retorna e sai num círculo vicioso de semi-idolatria e às vezes de idolatria total, gerando uma apostasia do judeu para com o Deus que libertou seu povo do Egito. Mas a história vai continuando, e aí nós temos aqui Samuel, depois nós temos já, depois do pós-exílio em Zacarias, né, a demonstração de que esses deuses começam a ser retirados do meio do povo. A função dos terafins, que os profetas mais combatiam, era a função de adivinhação. É a mesma coisa de hoje em dia, é o horóscopo, os sensitivos, a psicografia, a necromancia fala com os mortos, tudo isso são galhos da mesma árvore, da adivinhação, da magia, das possessões, ou das poções, melhor dizendo. E nessa qualidade de objetos de adivinhação, os terafins são frequentemente mencionados juntamente com estolas sacerdotais, com vestes, né? Com aqueles requintes ritualísticos, também usadas em adivinhações, como está lá em Juízes 17, 18, onde parecem ser objetos separados dos ídolos, e também lá em Oséias 14. Entre as coisas e as atividades que foram expurgadas durante a reforma instituída por Josias, parece que os terafins foram reunidos juntamente com os médiuns e os bruxos. Lemos que o rei da Babilônia costumava consultá-los, Ezequiel 21 e 21, mas o profeta Zacarias declarou que eles eram faladores de coisas vãs. Nesta passagem do livro de Ezequiel, novamente vemos a designação de ídolos do lar. Então não está lá numa basílica, não está lá em um ambiente propício de culto, não está lá num santuário, não está lá sobre uma montanha, está dentro das casas. E como nós estamos falando de família, a abordagem do pastor Elenay Cabral nesta nossa aula são dos ídolos dentro de casa. Não podemos olhar pela janela do nosso entendimento e acusar os ídolos sobre os montes, os outeiros, os santuários, nas romarias, etc.
São os ídolos que estão dentro de casa e também dentro do nosso próprio coração. Oséias referiu-se esperançoso ao tempo futuro, quando Israel, dependendo totalmente de Deus, será capaz de viver sem apelar aos terafins, como está lá em Oséias capítulo 14. Ainda sobre os terafins, alguns estudiosos têm sugerido que a função de adivinhação dos ídolos do lar talvez explique o uso obscuro da palavra Elohim, que pode ser compreendida como Deus ou como deuses em Êxodo 21:6, 22, de 7 a 10, e ver também, aí Champlin fala para ver também sobre idolatria no seu comentário. E aqui então, esclarecendo dois termos, um muito usado, né? O politeísmo, a crença religiosa que cultua mais de um Deus. Então você tem ali os altares, e você tem aquele panteão de divindades, e você adora todos esses deuses. Já o enoteísmo, que é um outro conceito acerca da adoração, vai falar de um sistema religioso ou filosófico que admite, ele percebe a existência de mais de um Deus, uma pluralidade de deuses, mas ele tem o seu Deus preferido, ele tem o seu santo padroeiro, por assim dizer, ele tem o Deus que ele mais admira, que ele tem a sua simpatia e as motivações que geraram tudo isso, né? Então ele é o devoto daquela divindade, daquela personalidade divina. Então, Israel, aqui neste momento, os patriarcas de Israel, neste momento, estão agindo como enoteístas e não como politeístas. No caso de Labão, nós separamos ele daquela semente santa que começa em Abraão, a se multiplicar na terra para gerar o Salvador do mundo, Jesus, o nosso Deus, o nosso Salvador, nos dias de hoje. Então, esta semente, ela está permeada de politeísmo, de idolatria, de sincretismo, e há o desenvolvimento no coração de alguns, inclusive da semente santa, dessa convivência com outros deuses, da aceitação da existência, mas a afirmação que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, o Deus mais forte, o Deus mais poderoso, ou o Deus campeão, que nunca perde uma batalha, e etc. 3. Raquel usa de mentira para esconder o seu ídolo. Então a gente já falou que quando Labão alcança Jacó, eles vão tocar em tudo que eles têm atrás desses terafins, e ela está com os ídolos abaixo da sua montaria e usa da questão das regras, ou da menstruação da mulher, ou no conceito deles, do momento de impureza, que não podia ser tocada, para que então não se visse os ídolos debaixo do camelo. E isso vai gerar um problema muito sério. E aqui, como estamos falando de família, o esposo e a esposa devem ter um diálogo aberto, uma comunicação total, eles não podem ter senhas, divisões, né, de segredos entre si. Por quê? Porque Raquel, ela coloca em xeque a moral de Jacó diante do seu sogro, e Jacó está se utilizando de uma verdade, de um sentimento puro, ele é vítima da sua esposa, que não está o protegendo naquele momento, pelo contrário, está o usando, porque ela, na verdade, se sentia a pessoa que tinha sido alijada do seu direito de herança, como nós já abordamos aqui na nossa pré-aula. Então ela vai buscar o seu direito e quase que ela acaba provocando uma tragédia entre seu pai e seu marido. Um santuário de deuses na casa de Mica. É o segundo tópico da nossa pré-aula, e a síntese desse tópico diz que, imerso em um período de abandono à lei de Deus, e sincretismo religioso em Israel, Mica comete uma série de abominações enraizada na idolatria e no politeísmo pagão. Agora nós estamos em um momento histórico mais à frente que o de Jacó, Raquel e Labão. Já estamos no tempo dos juízes, Israel já saiu do Egito, já está vivendo o período dos juízes pré-monarquia. Temos a lei de Moisés, temos o tabernáculo, temos os elementos do culto no meio deles, mas nós estamos vivendo um tempo de apostasia
onde o livro dos Juízes vai terminar dizendo que cada um fazia o que achava certo aos olhos do Senhor. Então, o primeiro subtópico aqui do tópico 2, a idolatria e o caráter antiético de Mica. O nome Mica quer dizer quem é como o Senhor nosso Deus? Ainda faz um questionamento. Mica não honrava a Deus em sua vida, mesmo tendo esse nome. Ele tinha uma família, embora o relato bíblico não cite sua esposa, sua mãe vivia com ele e era abastada, ela era riquíssima, mas também idólatra. O povo tinha se corrompido por causa da idolatria. Nós temos então o politeísmo, temos o enoteísmo e ambos levam à idolatria, que é o quê? O uso dos ídolos, a aceitação deles e o afastamento de Deus. O povo de Israel aderiu a um sincretismo, que é esta mistura de crenças dentro, é quase que uma sopa de fés. É um conjunto de concepções de deuses e a pessoa aprende a conviver com todos os tipos de deuses, de crença, e ela acaba não sendo politeísta, mas sincretista. E quando ela tem a preferência de um deus, ela é enoteísta, e quando ela adora todos, ela é politeísta. Então, Israel aderiu a um sincretismo religioso que implicava uma apostasia total. O final deste processo de heresia, que é pensar sozinho, entrar num movimento de aceitação e conformidade com o mundo. O sincretismo te leva à apostasia, que é o afastamento total da verdadeira doutrina, da ortodoxia, da verdade revelada na palavra de Deus. Além do abandono da lei do Senhor, essas famílias começaram a adotar esse sincretismo religioso dentro das suas próprias casas. Os ídolos desta lição número 4 são os ídolos caseiros, os ídolos das casas. Os valores morais e éticos, então, são abandonados, onde há deuses estranhos ao Deus Criador, né? Há um relaxamento dos padrões éticos morais. E aí, então, as pessoas perdem o sentido da pureza e elas acabam, então, se deformando, se desordenando, se desumanizando e vivendo como bestas feras sem racionalidade, guiadas pela compulsão do sexo, dos vícios, da perversão, das chocarrices e aí por diante. Por isso não foi difícil para ele roubar a própria mãe. Num ambiente de sincretismo, de apostasia, de idolatria, de amoralidade, de imoralidade, o roubo é só mais uma das consequências, como o assassinato, como o estupro e as violências de todas as sortes. E aí, então, Romanos 1, 23 a 25 vai falar da idolatria moderna, dos ídolos caseiros de hoje em dia, que é esse hábito de mudar a glória de Deus pela semelhança do homem corruptível ou de animais, pelo que também Deus entrega, então, as compulsões do coração humano, a imundícia, para se desonrarem no seu corpo entre si. Eles mudam a verdade de Deus em mentira, honrar e serviram mais a criatura que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, isso é a síntese da idolatria moderna. A troca da imagem de Deus em nossa vida pela imagem do homem que é semelhante a nós, dos animais, dos elementos da natureza e coisa parecida. As invencionices da modernidade são as mesmas do passado, porque nós estamos presos ao tempo, ao espaço, aos elementos da natureza. Os homens são a mesma coisa de geração em geração, eles não mudam nos seus padrões de comportamento, de iniquidade, etc. Por isso que a palavra de Deus ela permanece sempre a mesma, porque o homem não muda. E de geração em geração ele precisa se arrepender e abandonar essa idolatria, que vai mudando a roupagem, mas sempre é a mesma na sua essência. Muda a forma, mas o conteúdo sempre é o mesmo. Subtópico 2, a abominação de Mica. Então ele havia constituído em sua casa um santuário para os terafins. Olha, nos tempos remotos de Jacó, eles ainda estão no meio de Israel. E aí o versículo 5 vai dizer que este homem tinha a casa de deuses, né? Fez lá a sua grutinha com seus deusezinhos lá dentro, e ele consagrou um dos seus filhos para que fosse agora o sacerdote, para que pudesse fazer as suas adivinhações.
Então a Mica lhe roubou a sua própria mãe, sem que ela soubesse, é claro, e levou consigo 1.100 ciclos de prata, ou 13 quilos de prata. A sua mãe não sabia que era o próprio filho que roubou, e ela começa a praguejar o ladrão. Só que como eles vivem num ambiente sincrético, cheio de superstições, ele acredita que a mandinga, a maldição da mãe, vai pegar nele. Então ele não tem bases sólidas no evangelho, por isso que ele rouba, e agora ele tem medo da praga da mãe, que está clamando por um Deus que não existe, e ele sabe quem é Deus, porque ele abandonou o Senhor, e agora ele tem medo das mandingas da mãe. Olha aqui que decréscimo na fé que muitos cristãos podem estar vivendo, inclusive hoje, ou famílias inteiras, dentro do ambiente do culto de nossas igrejas. Então, temendo a maldição da mãe, ele confessa o pecado, ele devolve o dinheiro. A mãe o que faz? Ela pega o dinheiro de volta, tira uma parte e ela faz outros deuses. Ou seja, eu coloquei ali, a desgraça por fim aumentou a idolatria. Um abismo levando a outro abismo. Muitas vezes, certos problemas são até resolvidos dentro da família, mas não pelo caminho e a via certa. Pecados não são confessados, não são levados à liderança da igreja, se resolvem por ali mesmo, baseados não na lei de Deus, mas em algum princípio estabelecido pelas próprias pessoas. É como se fosse uma justificação, uma autojustificação feita entre eles ali. Aquilo diante de Deus não está valendo, tanto que eles vão adorar a Deus com mais ídolos fabricados pelas suas próprias mãos. É uma confusão total. E aí no subtópico 3, Mica tinha uma casa de deuses, ainda falando aqui nesse tópico, a família de Mica era de judeus, mas desviada da fidelidade de Deus, servia a deuses falsos. Afirmavam estar servindo também ao Deus de Israel. Olha o enoteísmo aparecendo aí. Cada um fazia o que lhe parecia certo. E por conta própria, depois de ter seus terafins, Mica resolveu fazer um éfode, que é aquele manto que vai sobre o sacerdote, e o entrega a seu filho, separando para ser o sacerdote da sua casa. Pare aqui um pouquinho. Aqui nós vamos analisar como famílias se insurgem contra a autoridade do pastoreio, do ministério, da própria igreja, da sã doutrina da palavra. E aí nós temos um fideísmo, que é uma fé pessoal, própria da pessoa. O fideísmo, ele nasce da irracionalidade dos conceitos teológicos da pessoa. Ela não tem fundamentos doutrinários, ela não tem capacidade exegética de interpretação do texto, ela manifesta uma fé natural, supersticiosa, como qualquer pessoa de outra matiz de fé. E aí depois, na convivência com os santos de Deus e também com o pecado do mundo, ela vai desenvolvendo uma fé toda torta. E no final ela quer ser a autoridade sobre ela mesma. E Mica, como idólatra, agora vai eleger seu filho na marra, à força, a fórceps, para ser o quê? O sacerdote das adivinhações, porque ele tem medo do futuro e ele precisa de previsões, ele precisa de prognósticos, ele precisa das adivinhações dos deuses. E aí falta um sacerdote. E quem é que vai ser? O da própria casa. Que as nossas famílias estejam submissas à vontade do Espírito Santo, que haja culto doméstico em nossas casas e que nós venhamos a estar no lugar que Deus quer que nós estejamos, que ninguém tome para si a glória do ministério se por Deus não forem chamados. No nosso meio nós somos, não somos sensacionistas, nós cremos na atualidade dos dons do Espírito Santo, muitos de nós somos usados inclusive pelo Espírito Santo para pastorear vidas, para evangelizar pessoas, para ensinar pessoas com o dom do doutoramento do Espírito, o mestrado do Espírito e até profetizarmos. Mas isso não quer dizer que temos autoridade ministerial e hierárquica divina para governar o povo do Senhor. São pessoas que Deus chama para fazer esse tipo de serviço, de sacerdócio, desse levirato moderno da graça, podemos assim dizer. Então, cuidado com esse fideísmo, essa fé pessoal e essa pretensão de autoridade sobre si, fazendo da sua casa, da sua vida, uma nova denominação, uma nova igrejinha, uma nova portinha de Jeová.
Aqui está a figura das vestes sacerdotais e aqui em amarelinho o éfode é aquele manto que vai por cima da estola do sacerdote. E aqui Êxodo 29:5 que fala sobre o éfode que vai sobre a túnica de Arão e depois o peitoral vai sobre este éfode. Mica tinha uma casa de deuses ainda, depois aparece um levita desocupado que não tinha onde morar, Mica o convida para viver em sua casa. E agora ele tem um sacerdote oficial. E quantos desocupados estão pregando nas igrejas e estão atrás de valores, de prebendas, de ofertas e não têm vínculo com a igreja, nunca pastorearam ninguém, são pastores de si mesmos e são desregrados por natureza. Essas pessoas sempre vão encontrar uma casa que tem os seus ídolos ou as suas casinhas de ídolos domésticos. E aí se junta o que na linguagem popular se fala da fome com a vontade de comer. E aí o texto vai dizer que esse povo desse tempo, ele está então comprometido com os ídolos da religião pagã. Então olha as consequências de uma fé toda torta, enviesada, sem estrutura, deformada. Que o Senhor nos guarde disso tudo. Então a idolatria dentro dos lares. Agora vamos fazer uma aplicação para os dias atuais e vamos aqui estabelecer conceitos do que pode ser idolatria, inclusive numa casa de evangélicos, porque não também pentecostais. Precisamos combater os ídolos domésticos dos tempos atuais, assim como qualquer influência. Os ídolos e a influência dos ídolos. O sincretismo é a convivência com a influência dos ídolos, que nos levam ao enoteísmo. Não, eu não sou idólatra porque eu tenho meu Deus, mas eu me simpatizo com os deuses do mundo e sou influenciado por esses deuses. Então eu tenho ali o sincretismo, o enoteísmo e às vezes eu não preciso ser um politeísta para ser um idólatra. Olha como a coisa ela é fina e esse estudo nos adverte sobre tudo isso. Primeiro subtópico, os ídolos domésticos nos tempos atuais. Então o apóstolo João, ele já nos alertou, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Para uma pessoa não crente, a vida cristã é irreal, já que se vive no mundo, vive-se pelo que se vê e por aquilo que os sentidos alcançam, por aquilo que ele sente. Mas a vida cristã ela não apela para os sentidos, para o sensitivo, a sensibilidade, os subjetivismos. Não, nós transcendemos a categorias superiores e a nossa busca está na verdade que vem de Deus, que habita nas alturas, onde Cristo também está. Ora, os ídolos são qualquer coisa que pode se tornar um ídolo dentro da nossa casa. E aí o pastor Elienay Cabral ele fala que um emprego, um carro, dinheiro, um filho, pai, a mãe. Olha aqui a influência, um estilo de vida. E aí a gente vê, globalmente falando, naquilo que se convenciona de globalismo, como até a moda vai entrando por dentro de várias culturas islâmicas, orientais, no Ocidente mesmo, quase que toda, eles vão monopolizando um estilo de vida, aquele sonho americano da liberdade total e você pode ser quem você é, e aí você cai nessa cadeia mental, prisioneiro desta onda, e você pensa que está livre e você está condicionado e andando mimeticamente, que é isso? Imitando aquilo que é a influência, o espírito do anticristo que governa o mundo faz com que você, se não tem o espírito de Deus, comece a andar. Olhe para as igrejas e você vai ver muitos crentes desavisados que já andam mimeticamente, imitando o mundo dentro da casa de Deus por um estilo de vida que é pagão dentro da casa de Deus. Tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. Paulo escreve aos Coríntios, o ídolo nada é no mundo. E é isso que dói no nosso coração. Como as pessoas elas praticam vaidade por um orgulho pessoal. E o que é vaidade? Aquilo que é vão, que te leva do nada para lugar nenhum. Aquilo que não tem sentido, aquilo que você não toca, aquilo que não pesa na sua vida, mas que ganha uma importância muito grande no coração de muitas pessoas. Identificando os ídolos modernos dentro dos lares. Então a proliferação da cultura de mídia entrou em nossas casas.
A mídia, por si mesma, ela é neutra, ela é só uma estrada, ela é só um conteúdo, é só um condutor, pois é o meio pelo qual a sociedade, como canal de comunicação, através do rádio, televisão, internet, dos smartphones, e de computadores e de outros meios. Ela se utiliza disso, ela é neutra, o que importa é o conteúdo que está dentro dela. E aí que nós temos vários aplicativos de um lado e essa figura ali para você ver como tudo está ao toque de uma tela nas suas mãos. E hoje nós temos pelo menos 2 telas, que é a televisão, mas o seu computador. Também temos agora o smartphone em mãos, pelo menos 3 telinhas ligadas ao mesmo tempo com uma pessoa olhando as 3 ao mesmo tempo. Aí depois nós temos outros tipos de mídia, como o rádio, por exemplo, aquilo que está escrito, e aí então essa pessoa está rodeada de vários canais de mídia e a informação bombardeando a sua cabeça e ele não consegue processar tudo que recebe, e aí então aquilo vai causando um certo cansaço da mente de tamanha quantidade de informação que não é processada. E aí é interessante e é até paradoxal como a gente vê pessoas com muito conteúdo à disposição dentro das suas casas, mas que não conseguem definir simples termos da sua vida. Não se apegam a palavras, não querem saber a história das palavras, o que os termos significam. Depois, não sabendo interpretar os termos, elas não conseguem interpretar textos, fazer análises sintáticas, juntar ali o sujeito com o predicado numa frase, não conseguem interpretar 5 linhas de um parágrafo, e aí não conseguem mais ler a Bíblia e não conseguem mais ter abertura para que a revelação penetre no profundo de suas almas, se tornam crentes idiotizados, cristãos deformados, pessoas sem capacidade de, na palavra de Deus, compreender o que Deus está falando a elas. Isso tudo é uma artimanha de Satanás. Isso tudo é uma forma como o espírito do mundo, governado pelo anticristo, faz com que as pessoas se afastem da verdade de Deus. Nada melhor do que pararmos um pouco, descansarmos no Senhor, meditarmos na palavra de Deus e nos afastarmos um pouco da mídia eletrônica, desligarmos-nos desse mundo fluido e frenético, e criar uma comunhão íntima com o Espírito Santo de Deus. Subsídio para vocês aqui da mídia digital, televisiva, impressa, eletrônica, fenômenos deletérios. Já que estamos falando da modernidade, delet é terminar alguma coisa. Fenômenos deletérios é que terminam com a fé, com a esperança, a caridade, o amor, a vida. Então, os deuses domésticos da modernidade estimulam aos vícios e às compulsões. 2, entorpecem a razão pela distração e pelo diversionismo. Você nunca vai no foco, no fulcro das questões. Aí você tem um problema e você foge deles através do diversionismo, da distração. 3, voltando no 2, a distração, né? Tem que aliviar a minha mente. O teu problema está aqui, mas você vai para outro problema, para você esquecer daquele por um momento. E enquanto você está entorpecido, você esqueceu do problema, mas acaba a torpeza, você volta para a realidade. 3, erotização precoce. Crianças aí com menos de 16 anos, com smartphones poderosos na mão, internet limitada, prostituição saltando aos olhos, temos a erotização precoce, prisão mental pela pornografia, que é 75% do conteúdo da internet hoje, segundo pesquisas. Vícios em apostas online, e hoje nós temos isso, infelizmente, no nosso meio, pessoas cristãs viciadas em apostas. Nós temos golpes eletrônicos, pessoas perdendo muito, né? São avarentos no cuidado da casa de Deus, na frequência dos cultos e julgam a todos, mas caem em golpes eletrônicos e acabam dizimando e ofertando para o diabo. 6, indução de comportamento único e desumanização. Outro dia, eu não quis colocar a imagem aqui, um moço na França que se identificou como um ET, ele se deformou todo, arrancou dedos, criou aquela imagem daquele
daquele bicho e estava reclamando que agora ele não conseguia emprego na França, um país evoluído, etc. e tal. Ele se desumanizou e agora ele viu que ele precisa ser humano para trabalhar, pagar as suas contas, viver a sua vida normalmente, mas aí como ele desumanizou-se, não é qualquer lugar que vai dar-lhe um emprego e agora ele está lá reclamando que está desprezado. É um mundo de loucuras que nós estamos vivendo e isso tem muito a ver com essa liberdade das mídias, que são os deuses domésticos da atualidade. Identificando os ídolos modernos dentro dos lares. Ele é um modo de comunicação, né? Ela, a mídia, que deve ser usado com sabedoria. Não podemos ser manipulados. Eu poderia explorar o conceito de manipulado, mas eu coloquei ali ele em destaque naquela cor para que você possa parar um pouquinho e, por exemplo, fazer uma analogia disso com a química dos remédios. Os remédios são manipulados em doses necessárias para que eles façam algum efeito sobre o nosso corpo. Não tem aquele ditado que diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose? Então é a manipulação que equilibra as coisas. A mídia também nos manipula e nos modula, né, para um fim útil que é nos afastar de Deus e nos idiotizar, desumanizar e nos destruir. O que não podemos é fazer o uso acrítico desses instrumentos. Então eu tenho medo do meu smartphone, desse instrumento. Não tenha medo dele. Sirva a Deus com qualidade, se utilize dele para propagar o evangelho, se comunicar com as pessoas, fazer os seus negócios, aferir o seu sustento. Então você precisa não ser radical e cortar isso de uma vez por todas, mas trabalhar dentro de limites aceitáveis com as ferramentas que Deus tem. Precisamos levar em conta que a concupiscência da carne e dos olhos, a soberba da vida, são os efeitos da idolatria do mundo. E terminando, precisamos reagir contra os inimigos da família. Jesus nos diz que nós somos o sal da terra, que somos o sal da terra, e se a gente perder o sabor, quem iremos salgar? Quando você, por exemplo, vai fazer uma carne seca, um charque aqui no sul, você coloca o sal sobre a carne, o sal penetra na carne e expulsa os líquidos da carne. Por isso que nós chamamos de carne seca, ou dry, porque ela tira a umidade e o sal entra. Então a capacidade do sal é adentrar a natureza do semelhante. Então o crente é o sal, o semelhante é aquilo que deve ser conservado e protegido na sua natureza necessária. Então, a influência de um cristão sobre o mundo é ele estar puro diante de Deus, porque a única coisa que pode fazer com que o sal perca o seu poder é se ele se contaminar com as impurezas do mundo. Seja puro, seja santo, adore a Deus e influencie vidas, diz o Senhor nesta passagem de Mateus 5:13. Então, a igreja, ela é o sal, capaz de evitar a corrupção dos nossos valores morais e espirituais. Para quê? Para preservar as nossas famílias. Então, os ídolos domésticos que roubam o lugar de Deus na vida familiar. Então, somente uma adoração pura, sem impurezas, vai nos fazer ser sal, influentes e impedir que os ídolos domésticos adentrem a nossa casa, influenciem a nossa vida e nos levem ao final uma apostasia completa da nossa fé. Chegamos à conclusão dessa lição, terminamos com muito carinho essa pré-aula para você, pedindo que você curta, compartilhe, divulgue o nosso material aí nos seus grupos de relacionamento e que você ore por cada um de nós envolvidos no expediente desse trabalho. E por fim, desejamos que o Senhor esteja com você nesse próximo domingo, lhe abençoando, para que você tenha uma ótima e produtiva aula. Que Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.